ensino médio sempre foi uma questão muito controversa para o poder público, porque diversas são as adversidades, diversos são os desafios a serem enfrentados em relação a essa parte da educação no Brasil. E a gente percebe que tem toda uma discussão e uma mudança que o governo tinha proposto antes em relação ao ensino médio. Mas também o governo recuou, né, recentemente em relação a essas questões do ensino médio. O que a gente precisava realmente mudar no ensino médio e por que houve esse recuo? Bom, primeiro tem que mudar tudo, né? O ensino médio, aliás, o ensino no Brasil, ele é muito atrasado. O ensino médio, o que a gente vinha percebendo? A evasão é muito grande. Se você for olhar, principalmente na rede pública, né? O número de alunos que abandonam o ensino médio. Abandonam porque precisam trabalhar. Abandonam porque não é interessante. Então, o ensino médio precisava de uma reforma. E aí, né, os educadores lá, os teóricos da educação, né, desde 2012, 2013, vem trabalhando num documento que é o novo ensino médio. E esse documento eu acompanhei de perto todo esse processo de construção, com muita leitura, né, aquela curiosidade de educadora mesmo de estar ali vendo o que está acontecendo, o que vai sair dos bastidores daquele documento ali. E a gente foi vendo a possibilidade de ter alguma oferta melhor para o adolescente. Não ser mais aquela escola fechada, conteudista, mas abrir para esse adolescente. Então, veio aí o novo ensino médio, né, da Lei 13.415, que regulamenta esse novo ensino médio no Brasil. O que esse novo ensino médio fala para as pessoas? Nós vamos ter X horas, que são 1.800 horas, de base comum curricular, que é aquelas disciplinas, português, matemática, história, geografia, química, física, que todo mundo vai ter igual número de horas ali, tanto o público quanto o privado, isso é lei, né? E 1.200 horas de itinerários formativos. O que são esses itinerários formativos? Para mim, o meu modo de enxergar essa nova oportunidade é o pulo do gato. Porque são disciplinas, são projetos que podem e devem ser criados junto com os alunos, e eles são ofertados pela escola e o aluno vai escolher. É como se nos 3 anos do ensino médio ele fosse montando o seu cardápio. Então, todo mundo já sabe, quando você tem lá 14, 15, 16 anos, você já sabe qual que é a sua praia. Se é muito de exatas, se é mais de humanas, mais ou menos o que você gosta mais, o que você não gosta, né? E o adolescente sabe exatamente o que ele não gosta. Até que o que ele gosta, ele ainda não descobriu, não. É mais difícil. Exatamente. Mas o que ele não gosta, ele sabe. E aí, essa possibilidade de montar esse currículo, né, da escola ofertar ao adolescente fazer isso, é muito interessante. Então, isso veio com essa proposta inovadora, bacana, libertadora. Eu acho que dá autonomia ao estudante, né? A gente fala tanto, né, tantos anos na educação falando de protagonismo, de autonomia, e a gente está dando agora. Veio a lei dando, falar, tá aqui, estudante, monta aí seu cardápio, faça o seu caminho, o seu itinerário de 3 anos. Então, muito legal, muito bacana, mas isso na prática foi um desastre, até então está sendo um desastre. Por quê? Primeiro, as escolas públicas, principalmente, elas não deram conta de se organizar nisso. Né? Então, acho que a escola pública, infelizmente, é uma realidade, né? Por N fatores que a gente poderia ter um outro momento até para falar sobre essa questão pública mesmo, da gestão na educação, mas por N fatores, conta muito com a falta, com a ausência do professor, com a falta de estrutura. Não falo de falta de verba. Eu creio que não é falta de verba, é falta de administração, falta de vontade política, falta de gestão mesmo, para montar possibilidades para que aconteça esse novo ensino médio. E aí, o que acontece? As escolas particulares, né, que é o mercado aí, que são, né, os empresários da educação, e investem muito nisso, porque já descobriram que dá dinheiro, então vão investir em educação, eles têm toda a possibilidade. Então, não é minha briga, é a minha luta, que é a minha luta pela educação desde sempre. Por que não está acontecendo igual para todo mundo?
Na escola particular está bacana, está acontecendo, né? Montaram-se os projetos, os itinerários, os alunos fazem a escolha, fazem a matrícula onde eles quiserem, e na pública não está acontecendo. Então, esse é o grande problema. E o poder público, vamos falar assim em linhas gerais, não deu conta de fazer isso acontecer. Um outro aspecto também é a questão do Enem. Porque se eu tenho uma mudança no ensino médio, eu tenho que ter uma mudança nesse Enem. Não tem jeito, né? Esse Enem de 2024, que seria o Enem da turma que entrou no ensino médio ano passado, que a lei já começa a funcionar, ele teria que ser diferente. E eu tenho comigo que quebraram a cabeça e não deram conta de montar isso. Então, na verdade, esse recuo é um recuo de falta de competência. Mesmo, porque eles tinham essa lei ela foi construída ali esse tempo todo no MEC, e a hora que o MEC vira e fala assim, sociedade, agora o Enem de 2024, ele vai ser nesse formato. Eu acho que eles descobriram que eles não iam dar conta de fazer isso. Então, como propor 3 anos de um novo ensino médio, e quando o aluno chega lá no final, né, no final do túnel lá, ele vai fazer um Enem, e esse aluno participar, ter um Enem antigo, um Enem que conta só com aqueles conteúdos tradicionais. Como fazer esse Enem? Então, particularmente, eu acho que a grande dúvida, né, o grande piso no freio do MEC em relação a isso, né, dessa questão toda do governo barrar, né, suspender, não foi revogado, né, foi suspensa ainda essa obrigatoriedade, até eles estão ouvindo, né, a população, mas esse recuo aí é porque eles ainda não deram conta de descobrir exatamente como que eles vão fazer lá na frente. Então, acho que essa é a grande questão. O que o ensino médio precisa para fazer a diferença na sala de aula, na preparação desse estudante, né, para ir para o mercado, quer seja o mercado de trabalho, quer seja o mercado acadêmico, em que ele vai estudar mais, ou para a própria faculdade, se for o caso? Quer dizer, o que falta ao ensino médio, independente do que o governo estava planejando? Falta boa vontade de toda uma estrutura. Eu preciso ter um ensino médio que nele vai acontecer 2 possibilidades. Do meu aluno seguir uma vida acadêmica, né? O aluno quer fazer um curso superior, ele quer ir, ele é mais academicista, ele quer ir para uma vida acadêmica. Mas também desse aluno sair dali com 18 anos e cair no mercado de trabalho, cair de alguma forma em alguma situação, e até ir para a vida acadêmica depois, não tem problema. Mas nesse imediatismo dos seus 18, 19 anos, ele precisa de ter uma estrutura para ir dar um passo maior, sem ser que esse passo seja dentro de uma faculdade. Então, para que isso tem? Como montar o ensino médio que possibilite isso? É exatamente essa proposta do novo ensino médio, porque ela traz o foco no academicismo. Então, você está ali, você tem essa condição de sair dali e ir para uma faculdade, ele está te preparando para isso, mas ele também está dizendo para o estudante assim, ô estudante, existe vida além do Enem? Sabe? Existe vida além do Enem. Você não tem que necessariamente ir para uma faculdade. Tem outras oportunidades, se você quiser. Né? Então, ele tem que sair dali preparado para essas 2 opções. Preparado para investir, para empreender, né? Todos os projetos que se pensa em montar, né, em termos de itinerários formativos, eles têm que obrigatoriamente passar pelo empreendedorismo, pela construção, pela criatividade, né? São os eixos estruturantes. Então, não é chegar lá e montar o itinerário formativo. Eu vou fazer o itinerário formativo de química dos alimentos. Eu vou montar lá, vai para a cozinha todo dia. Não. É isso. Mas eu tenho toda uma estrutura ali. Eu tenho que trabalhar conhecimento científico, eu tenho que trabalhar empreendedorismo, eu tenho que trabalhar a criatividade, eu tenho que trabalhar a intervenção cultural. Eu preciso levar esse estudante, em qualquer que seja o seu itinerário formativo, a sua escolha nesse cardápio todo, né, que vai ter essa opção toda, eu preciso fazer com que ele pense nessas questões também. Porque eu não vou adivinhar se ele vai sair dali e vai para uma faculdade. E eu tenho que deixá-lo assim, descobrir isso. E mais do que descobrir, eu tenho que dar condições para ele dar conta de terminar ali
e saber para onde ele vai. Não entrar numa faculdade porque tem que entrar. Eu vou ali fazer um curso porque eu preciso fazer um curso, porque minha mãe quer que eu tenha um curso superior, porque é importante ter um curso superior. Mas se você pergunta para ele por que é importante, ele não sabe de dizer. Então, ele não está sendo preparado muito bem para isso. E do modelo que estava, né, nesse modelo antigo, ele era preparado só para fazer Enem. E quem não vai fazer Enem? O estudante que não tem a condição de fazer Enem, nem o desejo de fazer Enem, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que ele fazia, sair da escola. A evasão vai acontecer. Porque ele está ali estudando e fala assim, eu não quero isso, não é isso que eu quero. E a escola não tem mais nada para oferecer, ela só tinha para oferecer aquilo dali. Entendeu? Então, quando a escola vem com uma proposta do novo ensino médio de abrir um leque de opções para esse estudante, né, é uma possibilidade que ele tem para ir além. Então, é o que o adolescente precisa. A gente está vivendo uma adolescência que eles não dão conta de ficar sentados meia hora. Né? Eles são imediatistas. É uma adolescência que ele clica e já está o mundo ali. Eu não preciso mais de um professor em sala de aula ensinando para um adolescente nada, inclusive se essa coisa for em dados. Ele clica ali, gente, está na palma da mão dele o mundo. É muita informação. O que está acontecendo é que ele não sabe lidar com a informação. Ele não sabe o que fazer com aquilo. O que a escola tem que fazer, então? Tem que ficar ensinando dados, ensinando. Não. A escola tem que potencializá-lo, instrumentalizá-lo, para que ele aprenda a lidar com aquela informação, para que ele aprenda a interpretar aquele dado. Porque a informação já está lá. Há umas questões em relação ao que você está falando, Jaqueline, que eu até quero discutir e te perguntar um pouco mais sobre essa questão do novo perfil do aluno do ensino médio, né? Mas antes disso, e ainda tendo a sua resposta como foco, essa retomada do ensino médio, ela não estaria retomando o nosso antigo ensino médio, segundo grau técnico, em que você tinha um ensino médio para quem quisesse ir para um vestibular, mas um ensino médio técnico também. Quer dizer, não é uma retomada desse antigo segundo grau? Não é uma retomada. Por que não é uma retomada? Porque lá naquelas décadas passadas, isso era extremamente... como é que eu vou falar? Era extremamente intencional. Né? Era as pessoas pensando que existiam as pessoas de curso superior e as pessoas que não são de curso superior. Era uma estratificação social descarada. Então, eu tinha a escola para preparar os gênios para as faculdades, os doutores, e eu tinha a escola para o pessoal trabalhar, para o mercado. Então, era como se uma tirasse o foco da outra. Eu vou fazer o ensino médio técnico ou eu vou fazer o ensino médio para fazer um vestibular? Porque eu quero mais, eu quero ir para a vida acadêmica, eu quero ter uma formação, uma graduação. E isso separava muito. Hoje em dia é isso misturado. Porque ao mesmo tempo que eu vou dar a esse menino do ensino médio a condição de escolher mesmo alguma coisa técnica, virar e falar assim, olha, sabe de uma coisa? Quero fazer esse trem de Enem, não? Quero ir para a faculdade, não? Olha que legal que esse itinerário sobre a elétrica eletrônica. Gente, isso é muito doido, olha que interessante. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero mexer, eu quero aprofundar, eu quero conhecer. Eu não preciso fazer um curso de engenharia elétrica para isso, não, porque eu já percebi que isso aqui me dá para eu poder seguir o que eu quero, né? Ou então eu quero fazer, eu vou fazer, porque eu quero mais conhecimento nessa área, pronto. Então, ele permite isso. Ele não fecha nisso, entendeu? Antigamente se fechava. Ou é o pessoal lá da classe popular que não vai conseguir cursar uma universidade, que vai fazer técnico para trabalhar para o mercado de trabalho para atender uma situação financeira daquela família, que vai continuar sendo aquela família, daquela sociedade que vai continuar sendo aquela sociedade. Ele não vai ter acesso ao ensino superior, porque ele já foi direcionado técnico para sair dali e não pensar em curso superior. Ou então ele vai ser aquele curso superior para essa nata da sociedade, para essa elite da sociedade ascender cada vez mais. Isso era muito, muito transparente, né? E hoje em dia não. Hoje em dia eu não vejo dessa forma, eu vejo das duas maneiras. Eu vejo como que se fosse isso aqui, é como se eles juntassem as coisas.
Eu vou te dar a oportunidade de você fazer uma graduação, se você quiser fazer uma graduação. Mas eu vou te dizer também que tem um mundo aqui possível para você. Eu vou te falar que tem outras coisas, eu vou te ensinar a fazer uma leitura de mundo, porque todos os itinerários formativos te levam a criar, a empreender, a construir, a fazer uma intervenção sociocultural. São os 4 eixos determinantes para os itinerários formativos. Eles não estão soltos. Olha, a escola virou um rock and roll. Cada um faz o que quer, eu escolhi isso e vou fazer. Não. Eles têm eixos estruturantes que vão amarrar tudo isso. E vão dar mais competência para esse aluno. Então, eu não vejo dessa maneira. O que acontece? Se continuar o ensino médio como está nessa prática desse recente agora, eu vou chegar nisso. Infelizmente, sabe por quê? Porque na escola pública eles não estão dando essa condição. Não está acontecendo, de fato, esse ensino médio, com essa proposta de itinerários, de escolha, de diversidade. Não está acontecendo. Então, quem sai na frente? Mais uma vez, a escola pública, a particular. Então, quando chegar lá no final, quem vai ter mais competência, infelizmente? Aquele que teve mais oportunidades. É lógico isso. Eu estou numa escola X que está oferecendo o básico do básico. Né? Não sei, N questões públicas, não vamos entrar em detalhes, mas eu sei que está oferecendo aqui. E eu estou na escola Y que está me abrindo um leque de opções. Quem vai sair melhor formado dali? Me fala. Entendeu? Então, se eles não recuam e não percebam que isso vai acontecer e melhorem essa prática e invistam mais nesse ensino médio acontecendo de fato na escola pública, o que vai acontecer? A educação vai protagonizar mais uma estratificação social terrível. Porque eu vou mesmo, aí sim, eu vou distanciar uma classe da outra. Muito, não vai ser pouco. Porque as escolas particulares, os empresários que estão, descobriram a educação como fonte, quem estuda ali. E você tem um grande problema aí, porque, na verdade, grande parte dos estudantes está na rede pública, né? E por mais interessante que essa nova proposta do ensino médio apresente a oportunidade das pessoas terem opções, ou seja, você que está aí na classe, qualquer que seja ela, enfim, as meninas favorecidas ou não, você tem uma opção de já trabalhar, ou de já sair com uma formação para o trabalho, e, né, já ser um técnico, de já ir para o mercado, enfim, de ajudar a sua família, ou até de, enfim, ser um empreendedor em alguma área, porque muitas vezes até o pessoal técnico costuma muitas vezes ter mais experiência do que os que estão na graduação, porque até que ele se forme, de fato, vá para o mercado, quem tem experiência de mercado, a gente sabe que na prática ele tem muito mais conhecimento prático do que a pessoa que foi pela faculdade, porque não necessariamente o conhecimento acadêmico vai te dar mais possibilidades do que a pessoa... Mais competência. Exatamente. Então, você tem essas duas questões aí. Primeiro, você já, né, abriu-se essa opção, só que quem está ali na classe C, D, E, as pessoas que estão em comunidades, enfim, quem está na escola pública, de uma forma geral, ainda não teve acesso a essas opções. E segundo, essas pessoas também não estão conseguindo chegar no Enem ou estão conseguindo uma nota suficiente para que possam chegar nas faculdades ou nas universidades. Quer dizer, como é que você está vendo esse processo aí com essas questões e essas possíveis mudanças? Olha, a única possibilidade, né, desse aluno ter acesso a essa faculdade, porque é um direito dele, né, é que essa mudança aconteça fazendo com que nas escolas públicas aconteça exatamente o que está acontecendo nas escolas privadas. Né? Quando eu coloquei no meu artigo lá, se não é para todos, então não me interessa. Se não é para todos, não me interessa. Porque um menino de 13, 14, 15 anos, ele tem o mesmo direito à educação. Se ele mora numa favela ou se ele mora num condomínio fechado, ele tem o mesmo direito à educação, gente. Né? É o mesmo direito. E a educação, como você disse, a maior parte dos adolescentes estão nas escolas públicas. Poxa vida, se isso não for funcionar lá, como é que vai ser? Vai continuar essa distância? Vai continuar igual antigamente, né? Quando eu era adolescente, a fala que eu escutava era: federal é para filho de rico.
Eu nunca fiz. Eu era tudo menos filho de rico. E eu perdi a oportunidade de fazer uma excelente faculdade. Mas você se sente intimidado, você não é nem dada a oportunidade de você sonhar em fazer uma faculdade. Então, é muito sério isso, sabe? Porque se a gente não faz uma proposta como o novo ensino médio, que é uma proposta extremamente democrática, que vai trazer autonomia para o estudante, que vai trazer realmente protagonismo. Se a gente não faz isso acontecer nas escolas públicas, eu estou tirando essa oportunidade, até de sonhar. Porque o menino, ele quer sonhar, ele quer fazer uma faculdade, ou então descobrir até que não quer fazer faculdade, que ele vai empreender, ele vai fazer uma coisa que ele gostou ali, mas ele precisa, no mínimo, ter a possibilidade de escolha, ter acesso à escolha. Os professores, Jaqueline, eles estão preparados para lidarem com essa possibilidade de mudança do ensino médio, com esses novos eixos temáticos que você disse aí, esse direcionamento, principalmente na rede pública? Não. Infelizmente, falta muita formação de professor. A formação do professor é um dos grandes problemas da educação atualmente, principalmente do professor de escola pública. Por que eu falo isso? O professor passa num concurso, né? Eu costumo brincar que o professor da escola pública ele tem que ser automaticamente ou indiretamente muito mais competente do que o da escola particular. Porque o da escola particular, ele é analisado através de um currículo, de uma entrevista, muitas vezes, é filho do amigo do dono da escola, sabe? É aquele currículo de QI, que indicou. Infelizmente, nem todas as escolas particulares fazem esse tipo de seleção, mas a gente sabe que, infelizmente, há esse tipo de questão. Já o professor da escola pública, ele tem que passar num concurso. Ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito competente, porque esse concurso, não sei quantas mil pessoas concorrendo a pouquíssimas vagas. Então, é um professor extremamente competente, com muita condição de estar ali, né? Mas a formação, ela é necessária. A formação, ela é necessária, ela é fundamental. Se a gente não se forma a cada ano, como é que a gente vai fazer? Ainda mais em educação. Então, acho que falta formação, faltou pegar esses professores, fazer todo um trabalho, sabe? As coisas muitas vezes vêm atropelando umas às outras. Por que não se pegou esses professores, uma proposta de formação de professores durante 2, 3 anos? Olha, em 2021... vai ser exigido o novo ensino médio. Vamos lá, professor. Vamos começar lá em 2016, 2017, com grupos de estudos. Olha o que vai vir para vocês daqui a 4, 5 anos. Olha o que está surgindo. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos nos preparar para isso. Não se investe, não se pensa em formação de professor. E ainda acha que professor é caro para o município, para o estado, para o governo. Ainda acham que o professor é um funcionário caro para a máquina, mas não se investe no professor, nem em termos de salário, nem em termos de possibilidade de formação. Então, infelizmente, falta formação e muitos professores não estão preparados. Muitos professores estão buscando uma formação por conta própria, porque precisam estar ali, eles vão estar lidando com aquela sala de aula, com aquele adolescente, com essa nova proposta. Então, como é que eu vou fazer? Então, eles têm que correr atrás. Mas, em termos de instituição, em termos de possibilidade de formação, o professor não está preparado. Não está. E não pensam e não estão preocupando em preparar o professor. Estão preocupando em cobrar do professor cada vez mais. Mas preparar ninguém prepara. Não se tem uma proposta fechada e efetiva para uma formação constante de professores. Você tem, de um lado, essa questão da ausência ou da despreparação dos professores, mas você tem também a questão do paradoxo do professor desestimulado por causa da questão salarial, né, independente da faixa etária, mas você tem também a questão do professor mais velho, com mais tempo de casa, né, que também entrou num processo de desestímulo. Por quê? Porque enfrenta alunos em sala de aula, né, tem que lidar com as adversidades provocadas pelos alunos, os problemas dos alunos que não querem estudar, e também o próprio professor que chegou num momento em que assim, ele quer se aposentar ou cumprir prazo. Como lidar com essa situação? É muito difícil, né?
E aí, esse professor, nesses exemplos que você me deu, eles estão tanto na área privada quanto a pública. Mas principalmente na pública, de uma forma... Pública, porque na privada você tem a questão da escola que está ali com o processo de... formando, valorizando financeiramente um professor, né? E a pública a gente não tem. Então, a gente tem que lidar com esse professor, com todas essas mazelas. Exato. Né? Isso. E o professor está ali, ele está para aposentar, ele já está olhando para o aluno e fala assim, não, gente, me poupe. Então, infelizmente, isso é uma realidade muito grande e é uma hora que eu acho que é como se a gente tem que cuidar um dos outros, certo? Professor, como qualquer outro profissional, vai chegar nessa época desse desânimo, desse desacreditar na educação, porque vai indo, o professor briga tanto, ele não é só resistência, ele é cansaço também. Né? A gente costuma falar que nós somos resistência, professor é luta, é resistência. Mentira, a gente é cansaço também. Tem uma hora que cansa, que deu. Né? E a hora que cansa e que deu? Cadê alguém para carregar a gente? Cadê alguém para cuidar desse professor? Então, a gente tem esse problema desses professores que chutaram o balde, desses professores que estão arrumando atestado atrás de atestado, que é um problema crônico, é um problema que é um resultado de uma falta de cuidado, de um não cuidado, de um não estímulo, de anos de carreira. Chega uma hora que a pessoa fala assim, eu vou brigar? Chega, né? E aí a gente tem isso. E aí isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser olhado. Porque aquele professor, ele está cansado, ele já falou, chega, ele já chutou o balde, mas ele está em sala de aula. Como é que eu vou fazer? Exatamente. Está na mão dele a educação, gente. Vira um problema de gestão escolar. Vira um problema de gestão escolar. E aí, haja competência para essa gestão. Porque a gestão, ela tem que ter o olhar também para isso. Porque eu não posso pegar esse professor, descartar e jogar no lixo, não. Eu não posso pegar esse professor porque ele ainda precisa estar ali para cumprir, ali para aposentar e fazer de conta que ele não existe. Mas também eu não posso deixar esse professor entrar numa sala de aula, pegar o celular e deixar o pau quebrar. Como é que eu vou fazer? Então, a gestão da escola, principalmente a gestão imediata, que são os coordenadores, que são os diretores, eles têm tido muito trabalho. Muito trabalho. E eles precisam o tempo inteiro enfrentar esse professor que está com todas essas dificuldades de anos de carreira, que vai carregando todas aquelas questões, porque faltou tanta coisa para ele nesses anos todos, inclusive formação, inclusive encantamento, porque a gente encanta através da informação, da formação. Porque se você traz, você pode estar na idade que está, traz uma coisa interessante, olha que legal, vem cá, vem aprender. Poxa, quem não quer? E é isso, nem isso acontece. Você é jogado lá, passou no concurso público, vai lá para a sala de aula e vai dar aula. Pronto. Você não é mais trabalhado, o ser humano precisa disso, o professor precisa desse cuidado, dessa formação. Porque não adianta eu jogar pedra nele, porque ele está todo relaxado, ele já chutou o balde. Pois é. Ele vai ter que estar em sala de aula. Isso é uma questão própria, quer dizer, sou eu, professor, educador, que tenho que perceber isso e resolver isso? Ou isso tem a ver com a gestão, é o diretor, é o supervisor? Quer dizer, como lidar com essa situação, como revertê-la? É uma questão, não é própria, porque se ele está no coletivo, o problema não é só dele, né? Ele é um professor, ele está no coletivo, é a gestão. A gestão tem que estar muito atenta para essas questões. E é pegar esse professor e trabalhar esse professor, sim. É pegar esse professor e vendo possibilidades até dentro da própria escola. Por que ele está na sala de aula? Se ele já avisou para você de todas as maneiras que ele não quer estar em sala de aula. Ele já te deu todos os sinais que ele está de saco cheio, que ele não aguenta mais, que ele não tem mais competência, ele não quer ter. Ele precisa estar ali. Então, por que essa gestão não tem um olhar diferenciado para pegar esse professor e direcionar dentro da escola? Porque se eu sou uma gestora, se eu sou uma diretora, que eu estou vendo dia após dia o meu professor me dando sinais de que a sala de aula não é mais o lugar dele, poxa, eu tenho que fazer a leitura disso, que eu preciso fazer alguma coisa. Ali ele vai continuar, porque é um direito dele, ele é concursado. Mas ali também é um espaço de conhecimento, de aprender, de troca. E eu vou deixar quem não quer mais isso ali, eu estou contribuindo também, né?
eu estou contribuindo. Então, a gestão tem que ter um olhar diferenciado para esse professor. Ele existe, existe, e muito mais do que a gente imagina, infelizmente. Perfeito. Infelizmente. Assim como a gente encontra professores brilhantes, que estão com quase 70 anos, e são de um brilhantismo, de um gás que você fala assim, nossa, esse cara está com 18 anos, a gente vai encontrar muitos que já estão nesse processo. E a burocracia contribui para isso, né? Muito, muito, muito. O que o gestor pode fazer? Tem uma dica aí para eles? O gestor tem que ficar atento a esse professor. Ele tem que buscar primeiro a pessoa, né? Igual você falou, pessoa é. Então, e aí, fulano, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Deixa eu te escutar. Por que você está tão revoltado com a vida assim? Por que, de repente, você está tão revoltado com o sistema? Vem cá, vamos conversar. É um processo de escuta e um processo de acolhimento. Não tem jeito. Né? Escola é espaço de escuta e de acolhimento o tempo inteiro. Então, o gestor tem que procurar a pessoa, trazer para ela e descobrir. E aí, gente, redirecionar a função. Se eu sei que aquele professor está me mostrando que a sala de aula não é o melhor lugar para ele, por que está ali? Para que ele está ali? Ele precisa estar ali porque ele precisa aposentar. Tem outras maneiras de redirecionar isso? Tem outras possibilidades de fazer isso? Né? Tem projetos, eu posso ter projetos na escola de estudo, de pesquisa. Tem professores que não estão suportando a sala de aula por causa de diversos fatores. Por que eu não posso direcionar esse professor para pesquisa dentro da própria escola, para acompanhar algum setor que não seja sala de aula? Sala de aula é palco de gente que quer ver gente. Sala de aula é palco de gente que quer lidar com a educação, que quer o olho no olho, que quer o aluno ali junto. Sala de aula é adrenalina. E adrenalina, desejo, não tem nada a ver com idade, não. Não estou falando do professor, não tem nada a ver com idade. Tem a ver com desejo, com vontade. Né? Agora, eu posso ter professores novos, jovens, com todas essas características que você me falou. E os professores mais velhos. Então, eu vou deixar na sala de aula, principalmente numa escola pública, pelo amor de Deus, gestores que estão me escutando, deixem em sala de aula quem quer estar lá. Quem quer estar lá. Quem tem a competência para estar lá, quem tem o desejo de estar lá. Porque senão você vai estragar ainda mais o que já está tão estragado. Quando você fala de adrenalina, a verdade é que os professores e as escolas estão vivendo a adrenalina no limite, né? Nunca se ouviu tanto notícias sobre o problema da violência nas escolas, e eu acredito que a internet e as redes sociais nessa hora comprometem ou acabam contribuindo para aumentar esse processo da violência. Fazendo um parênteses no que a gente estava falando até agora, como lidar com essa questão? Nossa senhora, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É uma boa pergunta. Mas a gente tem um problema na mão, né? Uma bomba que já tiraram o pino dela. Quer dizer, ela vai explodir. É muito difícil lidar com essas questões, né? Eu em escola há tanto tempo e a vida inteira, eu já passei por todos os segmentos dentro de escola, funções, e eu estou vivendo nós estamos vivendo uma sociedade muito estragada. Né? Uma adolescência, eu vou deixar a infância de lado, porque hoje a gente está falando muito do foco do adolescente. Isso. Tá? Mas é uma adolescência que os pais estão muito reféns dos filhos, que os pais não souberam educar, não estão sabendo educar, em sua grande maioria. É uma permissividade enorme, é uma falta de limites imensa, e essa criança linda, maravilhosa, cresce e vira um adolescente. O adolescente, suas características próprias é desafio. Ele quer desafiar. Né? É a vibe dele, ele está ali para isso. Agora, você imagina um adolescente que já tem isso na adrenalina, nos hormônios, os hormônios estão gritando lá, né, o tempo inteiro, e ainda não teve uma boa formação. Então, pais permissivos demais, pais ausentes demais, essa geração com o celular na mão, imediatista. Nós ainda tivemos a pandemia, não tem como não falar de educação. Acho que daqui a 150 anos estão falando de educação, ainda estão lembrando da pandemia, infelizmente. E veja bem, nós tivemos uma pandemia, essa tragédia toda, que eles ficaram em casa. Pensa, criança, adolescente em casa. E até então a escola falava com o adolescente assim:
guarda o celular. Não pode usar o celular em sala de aula, não. Pode guardar o celular. Aí, de repente, vira para ele e fala assim, pega o celular. A sala de aula é o celular. Você precisa do celular para estudar. Então, o que era proibido, de repente, virou a única possibilidade dele para estudar. A sala de aula virou o celular. E é lógico que a falta de limite, com a falta de maturidade, fez com que ele grudasse aqui nesse celular e não largasse mais. Né? Então, é uma sociedade muito imediatista, cheia de informação. Né? A meninada está com informação de sobra. Eles têm informação de tudo, eles não sabem o que fazer com essa informação. É tudo muito rápido. Você quer comer, você clica lá no iFood, daqui a pouco está buzinando lá embaixo um prédio, chegou sua comida. Uai, peraí. É tudo muito rápido. Então, eles não estão acostumados a esperar. Quando nós voltamos, retornamos, né, da pandemia, eles não sabiam sentar, ficar no lugar. O menino levava travesseiro para a sala. Porque, estou desacostumada a ficar sentada, ai, que saco, deixa eu deitar. Então, é como se a gente tivesse que começar tudo de novo, né? E é uma adolescência muito difícil e muito adoecida pelo abandono, muito adoecida pelo imediatismo das redes sociais e muito emburrecida. O termo é feio, né? É feio mesmo, mas é isso, sabe? Eles não conseguem sequer discutir sem brigar. Eles não sabem argumentar, eles não sabem escutar. Eles sabem falar, eles não sabem escutar. Então, está muito difícil lidar com o adolescente. E aí, quando eu vou lidar com um adolescente complexo, difícil, imaturo, que não sabe escutar, que quer suas vontades todas feitas ali de imediato, porque está acostumado a só clicar e ter tudo à sua mão em hora, né? E quando eu chamo uma família para conversar, para ver um pouquinho, eu fico escutando a família e fico olhando o filho, falando assim, olha, a diferença foi só a idade aqui agora. Uhum. A diferença está só na idade. O que é assustador e lamentável. É muito, né? assustador, é muito assustador. E o professor em sala de aula lidar com isso tudo é muito assustador. É um mundo de cada um olhando para o seu umbigo. É um mundo muito individual. Eu brigo o tempo inteiro pela coletividade. Eles têm que aprender a ir para o coletivo, eles não dão conta de ir para o coletivo. É muito difícil falar todos no ensino médio. A gente vê que a educação fundamental, que vai ali até o 9º ano, né, a gente fala muito do todo, você está ali preocupado com uma formação cidadã, que obviamente tem que ser muito mais intensa no ensino médio, tem que ser muito maior, muito mais densa, mas você consegue fazer o todo, você consegue ter um ambiente mais lúdico e até um ambiente mais prazeroso para o professor e para o aluno, um ambiente de felicidade. Você consegue garantir isso mais até ali na educação básica. Mas como que fazer isso no ensino médio, diante disso tudo que você está falando? O desafio é muito maior, né? Diante de tantas adversidades, diante de tantos problemas. O que pode mudar? Por onde a gente começa? A gente começa primeiro não tendo tanta intenção de fazer com que o outro seja feliz. Acho que a gente preocupa muito que o aluno, o adolescente tem que estar feliz ali. E a gente esquece que ele está ali para conviver. A felicidade vai ser um resultado dali. Então, quando me falam assim, Jaque, como é que você faz para os alunos serem felizes na escola? Eu falei, por que os alunos têm que ser felizes na escola? Na escola, felizes. Eles têm que ser felizes, eles vão descobrir essa felicidade na convivência. Então, é muito desafiador, né, e muito comprometedor eu ter a ousadia de garantir uma felicidade. Eu preciso garantir convívio, respeito, né? Eu preciso trazer situações do convívio do cotidiano para que eles aprendam isso no dia a dia, né? A felicidade, eu não devo garantir ela para ninguém. Ela não deve ser promessa de se garantir uma escola feliz. Porque o mundo não é feliz, começa daí. Como é que eu vou pegar adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos e falar com eles, olha, a escola vai garantir que você seja feliz? Opa, a escola não vai garantir nada. É o conceito de felicidade qual que é. Ninguém vai garantir um mundo feliz para ninguém. O que eu posso garantir é que você tenha saúde mental, equilíbrio emocional, sabe, para lidar com todas as adversidades do mundo que vão te trazer, de certa forma, um conforto que a gente chama de felicidade. E muitas horas vão te trazer ira, raiva, revolta,
né? Então, esse conceito de fazer o aluno, o adolescente feliz na escola, eu não gosto muito dele, tá? Porque eu acho ele falso e comprometedor demais. Ninguém garante a felicidade de ninguém. Eu preciso garantir um equilíbrio emocional, um convívio. Como que eu faço isso? Tirando eles da caixinha, mexendo com eles o tempo inteiro. Eu não consigo perceber uma escola que não tenha um projeto social, por exemplo. Seja ela qual for. A escola da favela ou a escola do condomínio fechado, não interessa. Eu não consigo conceber a ideia de uma escola que não pensa um projeto social. Por quê? Se ela não pensa que o aluno dela precisa sair do mundo dele, do umbigo dele, do quartinho dele, com o iFood dele, na mãozinha dele, na palma da mão dele, todos os desejos dele do mundo, e perceber que existe um outro mundo, como é que eu vou fazer? Então, como fazer isso, né? Como fazer a felicidade do aluno? Eu não preciso fazer a felicidade, eu preciso proporcionar que ele tenha esses convívios. Né? É um projeto social, são trabalhos coletivos, né? Que é coisa para criar mais briga em escola do que trabalho coletivo, isso é ótimo. Brigam horrores. Por que tem que ter trabalho coletivo? Meu filho quer fazer sozinho, porque o grupo encosta nele. Gente, ele vai viver sozinho no mundo?